aqui dos aspectos materiais da educação, livro, tablet e tal. Mas e o tema mais polêmico da educação hoje em dia é justamente se há ou se não há doutrinação nas escolas públicas do Brasil. Eu já vejo que o Volney discorda completamente. Absolutamente. O Jotinha não, né, Jotinha? Certamente, aí era a pergunta que eu queria fazer pro João, que ele iniciou a frase dele dizendo o seguinte: é importante que os alunos voltem para suas casas e mudem o pensamento dos pais. Foi algo em torno disso, né? Em alguns pontos, eu gostaria de saber quais são esses pontos e ao que o senhor consegue atribuir essa necessidade. Então, eu acho que o valor da escola tem que ser o valor do quê? Da construção do conhecimento. A construção do conhecimento não é doutrinação. Se você tem repertório, e é isso que falta para muita gente que é manipulada, se você tem repertório, ninguém te manipula. Por quê? Porque você tem conhecimento amplo. Então eu vou saber... O repertório vem de uma criança de 10 e 12 anos? Eu não falei isso. Eu falei que uma criança e um adolescente, aquele que vai crescendo e vai adquirindo conhecimento, ele amplia a visão que ele tem de mundo. Ao ampliar a visão que ele tem de mundo, ele pode ajudar na reflexão da família dele. Por quê? Porque quanta gente hoje é manipulada por várias frentes, ou por mídias, ou tudo que você tem por aí, por quê? Por falta de conhecimento. Ok, mas aí o conhecimento te amplia a concepção. Professores que já têm, como o Paulo introduziu, uma polêmica muito forte. Isso aí existe. De doutrinação. Muitos professores, inclusive, que são militantes, vão para a sala de aula de manhã e de tarde estão num partido político. Sim, e muitos não são. Você tem que dizer o seguinte: a sala de aula é um laboratório social. A sala de aula é o espaço para a diversidade. Mas quem é o cientista? O aluno, o professor que vai ajudar esse aluno a construir o conhecimento, o aluno vai começar a perceber o quê? Que ele vai ter várias posições dentro da sala de aula, seja de colegas, seja de professores. Doutrinação não cabe na sala de aula, cabe ampliação de conhecimento. Mas, professor, existe, você existe, eu concordo, tanto existe, que eu falei. E esse foi um dos uma das grandes rejeições mas tanto que eu falei. Teve na eleição. Mas você não tem só isso, você tem professores que vão trabalhar. Perfeito. Não dá para generalizar. Da construção do conhecimento. O professor é figura de autoridade. Exatamente. Conseguir esse é o ponto. Então, mas eu vou perguntar para vocês uma coisa: o que é doutrinar? Controvérsias. Porque é relativo isso aí também. O que é doutrinar? Um aluno uma vez veio falar comigo sobre isso. Falei, professor, eu tinha um professor de geografia que era comunista e ficava defendendo Cuba e achava que a gente tinha que defender as ideias dele. O Volney. Eu peguei e perguntei para ele assim. Não. Aí eu perguntei para ele. Assim, ó. Era você. Eu perguntei para ele assim: e você virou comunista? É óbvio que não, né, professor? Então você é a prova de que não há essa ideologização em sala de aula. É difícil. Não tem isso, veja. Ô, Volney, pode fazer uma pergunta? Me classifica qual é a diferença entre esquerda e direita aí, por favor. Eu acho que a esquerda tem uma preocupação muito mais profunda com pautas sociais, com justiça social. E a direita, ela aposta muito no individualismo. E aposta muito na meritocracia. Só que a meritocracia vale quando as 2 ou 3 pessoas, ou aquele grupo social, saem da mesma condição. Eu não posso pedir para que um cadeirante suba uma escada, mas você consegue subir a escada. Então, a direita tem esse discurso que, na minha visão, é muito ingênuo, até ingênuo, acreditar no conto de fada da meritocracia. Só que, ou seja, só nesse momento... A meritocracia vale para nós aqui, ó. Para nós vale. Porque nós estamos na mesma condição socioeconômica e conseguimos dar um salto. Agora, vamos pegar os jovens que estão lá no morro e que estão sofrendo todo tipo de vicissitude, não têm acesso à escola, não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, e vamos colocá-lo para disputar uma vaga de emprego lá na Faria Lima. Quem é que tem chance de conseguir um emprego? É isso que eu estou colocando em questão. Então, a esquerda, ela está preocupada com essa pauta de empoderar ou de ajudar aquelas pessoas que estão numa condição mais... Tem um detalhe, viu, Volney? Tem um detalhe importante. Você acha que já doutrinou? Olha só, empoderamento, preocupação com o cadeirante e busca de diminuir as desigualdades sociais. Enquanto a direita... Sim, claro que no sentido figurado eu não estou te condenando. Só que a questão é, quando um aluno de ensino médio, de 13, 14 anos, recebe isso, ele pensa, pô, eu quero ver o bem dos cadeirantes, eu quero ver a diminuição da desigualdade social, então eu sou de esquerda. É ótimo. Acabou. Mas eu não preciso falar que isso é discurso de esquerda. Posso dizer que isso é discurso social. Mas o professor já acabou de classificar como individualista. Mas eu não concordo com isso. Mas o senhor não vai estar lá dentro. Mas eu também não concordo com o que você está dizendo, porque quando você fala em
diversidade, quando você fala em direito de todos, você está falando de uma sociedade digna para ela funcionar. Professor, acabei de perguntar. Então pronto, não é que um discurso vai falar disso. Mas eu não concordo com isso. Eu estou em sala de aula também, eu estou lá formando professores. Nós temos um professor que... E eu também sou. Doutrinaria, entre aspas, é claro, e outro professor que não doutrinaria, mas ainda existe... Mas a esquerda fala que mas eu não concordo. Pela propriedade privada. É mais fácil. Sim. Mas eu não concordo. Qual é o conceito de propriedade privada para a esquerda? A meritocracia. Esse discurso de igualdade social e de direito à esquerda, tem que ser de todos. Mas quando a gente traz questão até do empoderamento, educação financeira, Luciana Genro bateu na educação financeira, que é o empoderamento. Então, para todos, né? Para todos. Indistintamente. E tem uma coisa, Vonei, que a gente não pode se esquecer também. Porque no discurso, isso é tudo muito bonito. Isso é lindo. Não, isso não é só que daí, se eu concluir. Só que daí, então, a questão da prática. Eu queria voltar no assunto da educação, porque se a gente pegar um dado do Brasil, mesmo depois de anos de um governo de esquerda, que seria esse o preocupado com o desenvolvimento social, com igualdade e tal, a gente vai ver que o investimento na saúde básica brasileira, ela é 3 vezes menos do que dos países da OCDE. Por exemplo, outro dia eu estava vendo, Paulinho, a USP, Universidade de São Paulo, que é uma universidade pública de ensino superior, entrou entre as 100 melhores do mundo. E fiquei me perguntando, quando que uma escola de nível básico brasileira vai entrar? Não vai entrar. Essa é a questão. Se a gente pegar os países mais desenvolvidos, eles investem exatamente o mesmo em educação básica e não em superior. E o mesmo em educação de nível superior. Só que tem um porquê, eu imagino, e aí é uma conjectura que a gente precisa admitir. Vai, Paulo, fala essa ideia de colocar todo mundo no mesmo nível passaria por um investimento muito maior, ou pelo menos 3 vezes maior, na educação básica. Só que daí o pessoal vai ficar mais espertinho. Ter repertório. Educação básica não vota também, né? E aí, não vota educação básica. Esperto, não é bom deixar espertinho. Para desenvolver estando mais esperto não é tão bom. Não é bom. Porque daí eu saio do poder. Mas você entendeu o ponto dele, né, Volney? Entendi, mas eu discordo. Você entendeu onde ele quer chegar, né, Volney? Mas eu discordo. Eu vou dizer o seguinte, essa narrativa de que, olha, não é interessante o povo ter educação, porque isso vai ameaçar o poder constituído, isso é uma balela, isso é uma bobagem. Por que não investe? Isso é uma... Veja, porque existem restrições financeiras objetivas. Temos aqui um professor de finanças. Nós temos restrições financeiras objetivas. E veja, eu não acho que o nosso povo não tem educação porque há um interesse deliberado em não dar educação. É o debate político que nós estamos fazendo aqui, um debate político, um debate social, dizendo o seguinte, é preciso ampliar os recursos para investimento em educação e tem que fortalecer a educação básica. Agora, se isso não acontece, eu não acho que seja uma conspiração da elite, porque não quer. Por isso que a centro-esquerda e a esquerda defende essa pauta de fortalecer o acesso do jovem à universidade. Por exemplo, uma discussão que eu acho totalmente irrelevante no Brasil. O problema do Brasil é que a gente prioriza a escola superior e não a básica. Não é essa a questão. Nós temos que priorizar todos os níveis de educação. Todos. Você está fugindo do debate, meu amigo. Você está dando uma fugidinha. Olha só, a questão é a seguinte... Então seria uma coincidência o fato do governo de esquerda, atualmente eleito, ter ganhado mais votos, ser muito mais bem votado, exatamente nos países que precisam dessa assistência, da pessoa que ainda não conseguiu desenvolver da educação básica. Você já respondeu a sua pergunta. É uma coincidência? Mas tem mais uma questão. Tem mais uma questão. Quando você usa esse argumento, você está dizendo o seguinte, olha, o pobre não sabe votar porque ele vota porque ele recebe benefício social. Você tá meio nervoso, hein, Volney? Olha, veja, eu acho que essa ideia do empoderamento que eu tô falando aqui é você criar oportunidade e dar acesso para as pessoas. Como eu acabei de falar, você tem muitos jovens na periferia com muito talento e que entram no mundo do crime. Então a sociedade civil tem que ficar atenta a isso. Mas aí que eu acho que a coisa tem uma complexidade grande que a gente precisa olhar para isso, né? Tem sim muita verba que vai para o ensino superior e muitas vezes menos para a educação básica. A educação básica é prioridade. Eu acho que desde a alfabetização até o final do ensino médio, a gente tem que investir muito mais. Por quê? Às vezes a forma como está se fazendo isso é que não está legal. Porque a gente tem que discutir currículo, a gente tem que discutir a apropriação de conhecimento dentro da educação básica e formar os professores para isso. E às vezes eu acho que nos governos faltam programas que se debruçam. E não é a realidade do Brasil em relação a isso. Falta programa que se discute educação básica. Agora, deixa eu só trazer para discussão aqui, porque essa frase que está aqui na nossa tarja, para mim ela tem um significado
muito grande, hein? Criança pode mudar a cabeça do pai. Isso aí é forte. Concordo. Porque, de alguma forma, ele tá pegando na questão da família, há uma hierarquia na família, e ele tá indo no centro dessa hierarquia, certo? Como é que vocês veem isso e para que o Lula tá fazendo isso? O que ele está ganhando com isso? Qual o tipo de benefício? Qual a estratégia dele em relação a isso? É de tentar justamente cada vez mais se aproximar do mais jovem e deixar o cara mais velho ser de direita e ir isolando os mais velhos? Tem estratégia, Jotinha? É isso aí, Paulo. Tu matou. É exatamente isso que está acontecendo. A ideia do Lula, isso é uma ideia ideológica da galera da esquerda, é de tirar a centralidade da educação dos filhos, da família, e transferir isso para o poder do Estado, e não tem nenhum lugar melhor do que fazer isso do que a escola, como foi bem colocado aqui pelo nosso economista. O professor, dentro de salas de aula, não tem essa ideia de horizontalidade, de troca de saberes entre professor e aluno. Ele é visto como uma autoridade, o que ele disser é verdade, e ele vai voltar para casa e vai tentar restringir a liberdade de opinião dos pais. Ô Jota, olha, eu sou professor há 30 anos. Eu nunca doutrinei aluno nenhum. Eu vi agora. Porque eu aposto na autonomia do pensamento. Veja, é uma viagem, essa viagem de que o professor influencia. Eu acho que o que influencia o estudante é o exemplo, e é o exemplo de vida. E os filhos, sim, eles influenciam o comportamento dos pais. Vou dar um exemplo aqui. A questão da sustentabilidade hoje do meio ambiente, que é muito discutida, a nossa geração nunca discutiu isso seriamente. A gente nunca teve preocupação com preservação ambiental. Nós nunca tivemos tanta preocupação com a Amazônia. Por que hoje existe? Porque os filhos hoje estão indo para a escola, estão acompanhando mais esse debate e vendo a gravidade da questão ambiental. Então o filho, quando chega em casa e vê uma atitude do pai em que ele não recicla, por exemplo, o lixo, o filho vai lá e diz, olha, tem que reciclar o lixo. Então é nesse sentido que nós estamos falando de mudança de comportamento, que é diferente de doutrinação. Essa conversa de doutrinação, isso é uma viagem. Isso não existe. O que existe é influência positiva. E pode ter influência negativa. Mas a influência negativa não pode ser doutrinação? Mas isso não é feito de forma deliberada. Estou usando um discurso para convencer aquela pessoa a fazer o que eu quero. Isso é uma... Escuta, existe guerra cultural? Existe guerra cultural? Opa, existe. Se existe guerra cultural, existe doutrinação nas escolas. Isso se aplica à sociedade como um todo. Não se aplica a um partido específico ou a outro. Mas a esquerda sempre teve um relacionamento muito maior com os sindicatos. Veja, a exclusão social, ela se dá pela manutenção desse estado de falta de acesso dos pobres a uma educação de qualidade. Então, veja, de novo, veja, quando você olha para o orçamento público no Brasil hoje, pode pegar o orçamento lá do Ministério da Fazenda. O que vai do que o governo, do que o Estado brasileiro arrecada, e o que vai para a educação é 1,3%. E o que vai para a saúde é 1%. Ou seja, nós estamos falando aqui de 160 bilhões de reais por ano que vai para a educação e 140 que vai para a saúde. E nós estamos pagando na conta de juros, este ano, 700 bilhões. Esse tipo de debate nós não fazemos no Brasil. Então por isso que não é um problema de recurso, professor. Eu acho que não é um problema de recurso, de dinheiro. Tu acabaste de responder ele falando que o problema é de recurso. Não é só problema de dinheiro. Agora, existe um debate no Brasil que é mais assim, tem restrição orçamentária que não pode fazer. É óbvio que tem restrição orçamentária, porque nós estamos com uma política econômica que, no meu ponto de vista, é equivocada. A política econômica que já vinha... Para outras coisas sempre tem um jeitinho, meu amigo. Não tem jeitinho. Não para outras coisas a realidade se impõe, Nelson. A realidade se impõe. O aquário tem. O aquário, o governo mais gastão, que despeja dinheiro, inclusive com coisas para ostentação, móveis, viagens, hospedagem, sofá e tudo mais. Você está se referindo ao Bolsonaro? Por quê? Você está se referindo ao Bolsonaro com orçamento secreto, com motocicleta. Olha para a câmera e fala o que o Lula fez para acabar com o orçamento. Como é que o Lula... Qual foi o segredo do Lula? Não, eu tô perguntando do Bolsonaro. Acabar com o orçamento secreto. E aí, como é que foi o Lula? Já que você me perguntou... Negociando com o Congresso, negociando e tendo postura republicana. Tendo postura republicana e competência e assumindo a responsabilidade do governo. Não é fazer que nem o Bolsonaro faz, que é terceirizar o governo. Não quero governar, eu quero andar de jet ski, quero ficar fazendo as minhas motocicletas por aí e deixa que eu... E a Janja comprando gravata. E a gravata da Janja. Tá viajando bem. Vocês me perguntaram e eu tô respondendo. É isso. Você falou do Bolsonaro, vamos fazer então uma comparação
contrário senso aqui, se o professor pode falar que um governo de esquerda é aquele que se preocupa em igualdade social e o da direita é... A literatura diz isso, Nelson, não sou eu que estou dizendo. A literatura diz isso. Que o professor que utiliza essa literatura e tal, fala que o governo de direita fala de meritocracia com um conceito equivocado e tal. Se fosse o contrário, se um professor falasse exatamente os pontos positivos da liberdade individual, que é uma conquista ao longo de muitos anos, que governos de esquerda por aí afora mataram muitas pessoas, governos comunistas, isso seria doutrinação ou não seria? De direita também. Eu não tô abraçando a ideia, entrando no mérito. Eu queria só perguntar, isso seria uma doutrinação ou não? Outra literatura aí tá falando. Veja, se isso é um fato, se isso é fato histórico e comprovado, você está apenas reproduzindo o que a história te disse. Mas peraí, deixa eu trazer um tema aqui pro professor João Carlos Martins, porque essa história do Lula em relação à criança poder mudar a cabeça do pai, a gente já conversou disso, professor, eu quero muito te ouvir, sobre o aspecto também político e o quanto isso influi negativamente. Porque ele está jogando a política para dentro da educação. Vocês concordam comigo? Ele está pegando e jogando a política para dentro da educação. Isso não é péssimo? Como é que o senhor vê isso como um especialista? Jogar a política para dentro da educação eu também acho que é péssimo. Eu acho que a gente tem que pensar em projeto de educação para esse país. E essa é uma discussão muito maior. E quando a gente fala de influenciar ou não a cabeça dos pais, eu acho que tem uma questão, foi falado aqui de autoridade antes, eu acho que tem uma questão muito séria na sociedade de hoje, que é uma reconstrução também, que é a questão da autoridade, né? Não existe mais, para a geração que está aí hoje, de adolescentes, de crianças, enfim, o professor ou o pai chegar e falar assim, você me obedeça porque eu tenho autoridade, ou porque eu mando aqui. Esse conceito de sociedade está sendo reconstruído. Você tem que ter nas famílias e dentro da própria sala de aula a conquista dessa autoridade. E eu conquisto a autoridade do aluno pelo respeito que eu tenho por ele também, pelo conhecimento que eu tenho, pela dinâmica toda que eu estabeleço dentro de sala de aula. E na família tem que ser a mesma coisa, né? Agora, professor... Agora, a gente está longe disso. Agora, a escola ensina ou educa? Porque eu tenho uma concepção um pouco diferente, assim, do que é o papel da família, do que é o papel da escola. Eu acho que educação a gente faz em casa. Então, e escola você aprende. Isso é o sonho. Eu penso assim. Eu também... E eu acho que as famílias estão entregando jovens para as escolas e estão terceirizando a culpa para as escolas. Mas por que isso? Esse é o jogo que acontece no Brasil em relação à educação. Mas por que isso está acontecendo? Ou seja, vem a criança já estragada da família, ela entrega para a escola, lava as mãos e aí no final das contas fala, o problema é da escola pública. E não é. Não só da escola pública, tá? Isso acontece na escola privada também e muito, né? Os pais muitas vezes tiram o seu papel de pai e mãe de educar o seu filho e responsabiliza a escola por tudo que está acontecendo. Isso é uma questão, infelizmente, de uma tendência social muito grande. Por quê? Porque o papel de pai e mãe hoje não só foi muito questionado dentro da sociedade, como entrou-se numa crise muito grande. O que é ser pai e o que é ser mãe? Né? E muitas vezes, pai e mãe hoje, e aí a gente pode colocar isso em todas as classes sociais, tem muito medo de frustrar o filho, de dizer um não, de colocar limite, aí joga tudo isso para a escola e faz tudo que a criança quer em casa e depois diz que é a escola que está com problema com a criança. E pior ainda, que a gente ainda está entrando numa era, o professor pode confirmar, de que agora tem se cobrado também das escolas o ensino de habilidades, de competências socioemocionais. Então, além de tudo, a escola ainda tem que ensinar a criança a ter empatia, resiliência. Está sobrando muita coisa para a escola. Persistência. Eu sempre digo que a escola de sonho de muitas famílias é entregar o filho na segunda-feira de manhã e retirar na sexta, no final do dia, de banho tomado, de preferência e de pijama, né? Então, quer dizer, tem mesmo uma terceirização de muita coisa para a escola. Então, a gente tem que pensar o papel da escola. Isso entra na pauta da escola integral. Eu tenho uma filhinha de 4 anos, a Heleninha, que inclusive está me assistindo agora, mandar um beijo para ela e para a Fabi. Agora, não me soa bem essa fala do Lula em relação à minha atribuição de pai. Porque ele está entrando dentro das casas das pessoas e querendo ditar regra com essa fala. Eu acho assim, ô Lula, eu como pai, Jotinha, cuida do teu governo que eu cuido da minha família, irmão. Vocês concordam? É isso aí. Cuida do teu governo, que da minha família cuido eu. Cuido da minha esposa. Eu acho que ele quer jogar para dentro um aspecto político que descredibiliza completamente até a posição hierárquica de um pai. Ele descredibiliza.
Completamente. Eu tô errado, Nelsinho? Não, eu concordo inteiramente. Ele tá descredibilizando o papel de um pai. Uma observação no que você está dizendo. Isso aí é sério, meu. Abre a frase diz, criança pode mudar. Ele não está dizendo que a criança vai mudar e a criança deve mudar. Ah, Volney. Você quer mudar a reciclagem, Volney? É outra coisa, olha o contexto da frase. Vocês viram a reportagem completa? Vocês viram o discurso completo? Claro. Em nenhum momento houve qualquer conotação na fala, porque eu assisti, de doutrinamento, diz o seguinte, olha, o filho agora vai doutrinar o professor. Veja, eu concordo com o professor no seguinte sentido, eu leciono já há 30 anos e eu percebo o seguinte, o professor tem que respeitar o aluno e o aluno tem que respeitar o professor. É uma troca ali. E é uma troca muito rica. Isso aí acontece até o aluno dar o primeiro grito do fundo da sala e o professor mandar o aluno embora. Aí é questão de desrespeito, tem que sair da sala, tem que responder pelos atos. O professor daqui um dia não pode mais tirar o aluno de dentro da sala de aula. Ele já não pode fazer muitas coisas. Nelson, desculpa, não é essa. Mas pode. A gente tem, a gente tem um movimento muito... A relação de respeito, ela é construída e ela é uma troca. Mas veja, a sala de aula, o aluno não vai fazer o que ele quer dentro da sala de aula. Exato, mas... Isso tem que ser construído. Exato. Se o professor precisar, ele vai tirar o aluno da sala de aula, mas a questão é, como que isso é uma postura educativa ou como isso é uma postura autoritária, que muitas vezes também não se escuta o aluno. E tem que se dar voz para o aluno também para entender o que está acontecendo. A questão, João, é a seguinte, a gente vem numa evolução que a autoridade do professor como uma autoridade de educação cada vez é mitigada. Ele vem perdendo essa autoridade ao longo do tempo. Então, antes, o professor podia chamar a atenção de um aluno. Hoje se chama, o pai vem na escola, reclama do professor e ele é punido. Se for na rede pública, abre um processo administrativo. Isso aí é parte, isso aí que a gente está assistindo é parte de um processo de descredibilização da postura de um pai na educação de um filho. É uma parte pequena. Vocês vão me falar, o Lula está influindo diretamente na criação. Não, não é. Mas você percebe o seguinte, o senhor trouxe aqui vários argumentos e projetos que são absolutamente relevantes e que a gente tinha que estar discutindo muito mais do que se a criança tem que mudar o pai. A discussão não está se a criança tem que mudar o pai ou não. A discussão é que a gente quer o Estado brasileiro promovendo uma educação de qualidade. E essa educação não existe hoje. Isso que a gente tem que se debruçar. E aí o governo vem, o presidente da República vem querendo meter o dedo nas nossas famílias. Isso tá errado, meu. Tá errado. É ou não é, Jotinha? Nessas horas você não bota o óculos pra me ajudar, né? Não, eu tô de óculos, eu tô te ajudando. Mentalmente eu tô te ajudando. Inclusive, é duro, né? Então, era minha está intercedendo. Era minha próxima pergunta era relativo a essa redução da criança com convívio com a família para passar mais tempo na escola. Então tu pega e junta essa frase, criança pode mudar a cabeça do pai, e ao mesmo tempo ele pede que a criança fique mais tempo na escola, ou seja, que nem o Paulo está colocando, reduzindo a participação do pai na criação do filho. Então, Jota, vamos olhar. É pequeno mas vamos olhar isso numa... Mas é um gesto que não se Vamos olhar isso numa outra perspectiva, tá? Okay. Nós temos uma situação social no nosso país, e se você olhar para as escolas privadas, muitas com projetos integrais e funcionando bem. Mas se você olhar para a escola pública, nós temos muitas crianças que os pais trabalham, saem cedinho de casa e vão voltar à noite. E estão pegando trem, estão pegando ônibus, estão pegando condução, ficando 2 horas para chegar em casa e por aí afora. Essa criança vai ficar sozinha. Então, se ela puder ficar numa escola que lhe dê educação efetivamente, isso é muito bom. Uma escola integral que tenha um projeto de educação. Ninguém está falando aqui em doutrinar a criança. Nós estamos falando que essa escola e no nosso país precisa se debruçar. Mas qual que é o projeto de educação atrás dessa fala? Acho que a fala que pega. Eu acho que nós vamos ter que construir agora é acompanhar. Que projeto é esse? Porque tem uma discussão e ela é muito complexa, ela não é simples e é muito fácil fazer discurso político, é a discussão de currículo. Perfeito. O que vai se apresentar para essa escola de educação integral? Não é depositar criança lá e adolescente não ter o que fazer. Tá? Agora, se não é para ser depósito, é para ser escola, e é para ajudar no desenvolvimento dessa criança, qualquer projeto integral é bem-vindo para esse país. Depende também, porque tem a questão da estrutura da escola, né, professor? Claro. Nós temos 8 mil escolas sem acesso à água potável. Mas foi o que nós falamos antes, essa discussão é precedente. Então, mas ninguém discute isso. Exato. Vamos discutir a posição do pai.
O pai não sabe nada, precisamos trabalhar melhor os mais jovens e descartar da sociedade. É assim, Volney, não me vem com esse seu papo, não. Fala, Nelsinho. Não, eu queria falar só que quando a gente começou essa ideia de escola integral em São Paulo, pelo menos, na rede estadual, Paulinho, havia uma crítica muito grande de que a criança só ficava na escola. Ficava lá com um papel, uma caneta, fazendo nada. Entendeu? Quando a gente tem muito assunto que poderia ser parte de um currículo, por exemplo, no período adicional, no período extra, né? No período da tarde, por exemplo. Nelson, olha só, a escola integral não pode ser olhada como currículo extra. Isso está errado. Concordo também. Essa coisa extracurricular, que muita gente diz aí, a escola do período regular e do extra. Não, escola integral não é assim. Sim, escola integral de fato, tá certo. Currículo inteiro. E aí o que acontece? A escola tem que oferecer para a criança arte, tem que oferecer esporte, tem que oferecer tudo aquilo. Educação financeira, educação constitucional. Assuntos, só que para fazer... Quem é que dá essa aula de educação constitucional? Só que tem uma discussão também anterior a isso, constitucionalista, seria? Não, vai ser professor de arte. De educação financeira já é assim. Professor de artes que vai dar aula. É o professor de geografia que dá aula de educação financeira hoje. Vai ser assim. Tá vendo? Então, vai ser assim. Hoje é isso. Mas é o que eu ia dizer antes. Atrás disso tem uma outra questão anterior a isso, muito importante, que é a formação de professor. Nós hoje não temos professores para o básico. Tem escola que não tem professor para o básico. Então, para chegar nisso, nós temos que investir em professor. Volney, você é pai? Opa! E aí? Você quer o Lula? E tenho orgulho da minha filha muito bem formada. Tenho muito orgulho dela, muito bem formada. Como é que você também é uma cidadã do bem, uma cidadã do bem e tem posições políticas firmes e eu a deixo muito livre para pensar como ela quiser. Palmas, hein? Mas não foi na escola pública, né? Ela não estudou, mas eu estudei. Passei a minha vida inteira estudando em escola pública, com muito orgulho. Mas você vê com muita dificuldade. Essa fala do Lula? Eu acho que a gente está fazendo tempestade em copo d'água com a fala. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos discutindo o projeto de escola integral há muito tempo. Começou em 2017 com o Temer, vamos fazer aqui vamos retomar o tema, né? 2017 com o Temer, que foi feito de uma maneira absolutamente atabalhoada, sem qualquer critério. Simplesmente você aprova a lei. O novo ensino médio, né? Exato. Você criou uma legislação, uma concepção de escola integral da qual eu estou de acordo e simplesmente tacou as crianças na escola sem qualquer tipo de critério. Então, se você vai fazer escola integral, nós temos sim, como você falou, nós temos que oferecer educação em artes, cinema, esportes, cultura, finanças. Tem uma riqueza, uma educação abrangente. Só que tudo isso, total. né, João, isso implica em grande investimento. Você tem que ter muito investimento. Exato. Então, se a gente não pensar em alocação de orçamento pesado, o Lula não está para viabilizar isso, Volney, o que a gente está cobrando é isso. Mas o projeto de escola integral que está sendo discutido agora pelo Ministério da Educação é o que está sendo contemplado. Não, mas é o que está jogar política na história. Não, mas é o que está sendo contemplado na discussão do novo ensino médio. Primeiro, eu não vou jogar o projeto a goela abaixo da comunidade escolar. Nós vamos chamar professores, chamar estudantes para discutir, para debater qual é o melhor modelo. É isso que está sendo colocado em pauta, que eu acho que tem que ser feito. Mas enquanto isso suspende, né? Foi essa discussão que a gente teve, não foi? Recentemente? Mas suspende. Do novo ensino médio? Não é que suspende. Como é que ficou isso? Porque veja bem, o que acontece? Você tem um ensino médio em curso. E todas as escolas se adaptaram às exigências do novo ensino médio. O que eles falaram nós tínhamos que fazer uma entrega para o MEC de tudo aquilo que ia acontecer para o ano que vem, inclusive, porque agora você tem um pessoal fechando o ciclo com o projeto do novo ensino médio, que é esse pessoal que vai para o terceiro ano que vem. Você não pode ficar... Chega de fazer cobaia com todo mundo nesse país. Começa projeto, aborta, começa projeto, aborta. Exato. É falta de respeito ao cidadão o tempo todo. Quando a gente aborta um projeto desse, professor? Eles agora abriram uma janela maior para fazer discussão em grupos sobre o novo ensino médio. Então a gente vai ter um tempo maior de adaptações. Isso, mas a questão é que quando a gente aborta um projeto como esse, quando a gente aborta um projeto como esse, prejudica exatamente o mais pobre. Principalmente no ensino médio. Porque quando você muda a regra no meio do jogo, o que tem dinheiro, ele tem condições de fazer um intensivão, ele faz um cursinho, ele corre atrás e ele se adapta pro Enem, né? Porque isso impacta no Enem também. O que é mais pobre, ele não tem condições. Às vezes os caras trabalham de dia, estuda à noite na rede estadual no ensino médio, e aí no meio do jogo muda a regra. A prova agora, o Enem vai ser com base em outro currículo e tal. Ou seja, não é tão inteligente em especial para... Professor, deixa eu aproveitar, a gente daqui a pouquinho